história agradando a Deus, compondo salmos para o Senhor, um dos filhos de Corá, os filhos de Corá. Se você for puxar na história, você vai ver na Bíblia Sagrada que Coré, um dos pais desses que compôs este salmo, foi um homem que desagradou a Deus, devido à rebelião, que ele levantou-se contra Moisés, juntamente com Abirã e Datã. Você conhece a história, não vou me ater a ela para não gastar muito tempo, mas enfim, a Bíblia nos mostra que o Senhor o puniu gravemente, devido a ele ter levantado contra a autoridade que o Senhor havia constituído sobre Israel, que era Moisés. Mas o que nos chama a atenção é que o tempo passa e os seus filhos, a sua descendência, está compondo um salmo ao Senhor, mostrando para nós que não é porque os seus antepassados falharam com Deus que a sua história precisa seguir pelo mesmo caminho. É interessante nós vermos algo muito interessante na psicologia, porque a psicologia diz que os filhos vão repetir os comportamentos dos pais, e de fato isso é verdade, ainda que inconscientemente. Se você for olhar uma casa onde o pai é alcoólatra, onde o pai consome álcool, onde ele se entrega ao vício, qual que vai ser a tendência do filho? É embarcar pelo mesmo caminho do alcoolismo. Se você for olhar uma casa onde o pai, ele vive uma vida no mundo das drogas, como você vê muitas situações por aí afora, a tendência é o filho caminhar pelo mesmo caminho. O filho vai replicar o caráter do pai na sua vida, por mais que o pai pregue uma outra coisa para o seu filho, mas a maior pregação é a sua vida, é o seu testemunho que vai influenciar a conduta de seu filho. Mas é interessante nós vemos aqui na palavra de Deus que os filhos de Corá, eles estão agradando ao Senhor, mesmo que os seus antepassados desagradaram a Deus. Talvez a sentença sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, talvez muitos disseram para você. Eu estou pregando para pessoas aqui que tiveram antepassados que desagradaram a Deus, e talvez alguém olhou para a sua vida e disse: ó, vai ser mais um fumante, vai ser mais um alcoólatra, vai ser mais um prostituto, vai ser mais um mentiroso, vai ser mais um mal pagador. Mas isso se quebrou na sua vida, sabe por quê? Porque você decidiu agradar ao Senhor, aleluias. E diz a Bíblia que os filhos de Corá, eles estão agradando a Deus, aleluias, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos mostrar algo muito importante, uma afirmação que ele vai fazer sobre o Senhor. Olha aqui para mim, ele vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro. É interessante nós vemos aqui na palavra de Deus que ele faz 3 afirmações sobre Deus, sobre o que Deus é. É claro que Deus é muito mais do que isso. É claro que o nosso Deus, ele é espetacular, nosso Deus é soberano, nosso Deus é grande, nosso Deus é maravilhoso. Mas vendo aqui o versículo de número 1, nós vamos nos ater a apenas essas 3 coisas que Deus é, que um dos filhos de Corá disse. Ele vai dizer: Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro. Se nós formos observar a Bíblia, nós vamos ver ao longo da história que o Senhor nosso Deus, ele foi refúgio para um homem chamado Elias. Diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele foi fortaleza para Israel, e diz a Bíblia que Deus, ele foi socorro para Daniel. Então nós vamos meditar nessas 3 coisas aqui. Deus, ele foi aqui o socorro, Deus foi o refúgio para Elias, Deus foi fortaleza para Israel, e Deus foi socorro
socorro, socorro para Daniel. Preste atenção nesta palavra, olha o que a Bíblia Sagrada diz: Deus é o nosso refúgio. Você já parou para pensar e para imaginar o que significa ser um refúgio? O refúgio aqui que o salmista está dizendo para nós significa um lugar de abrigo, um lugar de repouso. Quando ele disse Deus, ele é o nosso refúgio, ele está dizendo Deus, ele é o nosso abrigo. E para que você entenda o que significa ser um abrigo, eu vou parafrasear aqui para você entender, né? Se nós formos buscar na história, nós vamos ver que até mesmo o Brasil, ele serve de abrigo para muitos refugiados que vêm de países que estão vivendo diversas catástrofes. Para que nós possamos entender melhor, nós lembramos aqui da guerra que teve da Rússia contra a Ucrânia. O que é que aconteceu com a Ucrânia? Os seus cidadãos começaram a fugir daquele lugar. Por quê? Porque eles estavam com medo de morrer na guerra. Começaram a sair, começaram a buscar abrigo nos países vizinhos, começaram a sair daquela nação. Por quê? Por causa do medo de perder a vida, por causa do medo da guerra. Quando a guerra intensificou, foram inúmeros os ucranianos que saíram de seu país e foram buscar refúgio em outros países, porque eles estavam fugindo da guerra, fugindo da morte. Observa que interessante, o que essas pessoas, elas foram buscar em outro país? Elas foram buscar uma segurança que o país delas não estavam podendo oferecer devido à guerra. O que essas pessoas foram buscar em uma outra nação? Elas foram buscar uma paz que elas não estavam conseguindo ter na sua nação devido à guerra. Então, quando a Bíblia ela vai dizer para nós que Deus ele é o nosso refúgio, a Bíblia está dizendo que Deus é o nosso abrigo em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à situação catastrófica que quer devorar a sua vida. Deus é aquele que oferece para você um teto, Deus é aquele que oferece para você o alimento, Deus é aquele que oferece para você o descanso, Deus é aquele que oferece para você a paz e o conforto que a situação difícil lá fora não pode te oferecer. Olha para você ver Deus oferecendo aqui o refúgio para Elias. Diz a Bíblia que Elias profetiza segundo a ordem de Deus. Elias chega diante de Acabe e diz: Acabe, bendito seja o Senhor Deus, perante cuja face eu estou, que nem chuva nem orvalho cairá, senão segundo a minha palavra. Quando Elias profetiza que nem chuva e nem orvalho cairá, senão segundo a sua palavra, diz a Bíblia, irmãos, que Deus ele tranca os céus e não cai uma gota de orvalho sequer na terra devido à profecia de Elias. A Bíblia diz que o pasto começa a secar, a Bíblia diz que os gados começam a morrer, a Bíblia diz que a catástrofe começa a tomar conta da nação. E onde está Elias diante dessa situação? Sabe por quê? Porque Acabe queria a qualquer custo achar Elias para o prejudicar, o sistema queria matar Elias, mas diz a Bíblia que Deus, ele logo vai providenciar um refúgio para Elias, dizendo: Elias, ó, agora você vai sair daí e você vai para o ribeiro de Querite, eu vou te esconder lá por algum tempo, e lá eu vou te sustentar com carne, eu vou te sustentar com pão, e eu vou te sustentar com a água do ribeiro. É interessante nós vermos, irmãos, este refúgio que Deus prepara para Elias. E por que eu digo que este lugar é um refúgio? É porque quando Acabe vai encontrar Elias lá na frente, nós vamos ver a expressão: não houve lugar nessa terra em que
nós não buscamos pela sua pessoa? Buscaram Elias por todo lado, buscaram Elias por toda a face da terra, tentaram achar ele nos mais diversos lugares, mas não conseguiram achar Elias no refúgio que Deus tinha preparado para a sua vida. Aleluias! Enquanto os inimigos procuram Elias para matar Elias, Elias está no refúgio de Deus. Deus dá pão para ele, Deus dá carne para ele, e ele bebe da água do ribeiro. Aleluia! E Deus mantém ele em vida, porque Deus tinha um projeto com a vida dele. Oh glórias! E a Bíblia está dizendo para nós: Deus é o nosso refúgio. Você que está ouvindo a palavra de Deus essa noite, talvez você chegou aqui, sabe Deus como? Talvez você chegou aqui procurando um lugar para você se encaixar. Talvez você chegou aqui essa noite fugido de alguma situação, mas a Bíblia está dizendo para você: Deus, Ele é o refúgio da sua vida, Deus, Ele é o refúgio da sua casa, Deus, Ele é o refúgio da sua família. Preste atenção aqui: enquanto você estiver no refúgio de Deus, o inimigo não vai te achar. Enquanto a tua família estiver no refúgio de Deus, Satanás não vai destruir a sua casa. Enquanto a tua família estiver no refúgio de Deus, você vai se alimentar do que Deus tem para você. Deus vai cuidar da sua casa e Ele vai preservar você em vida, porque Ele é o refúgio da sua vida. Aleluias! Louvado seja Deus! Olha para mim aqui, Deus é muito inteligente, porque Deus esconde Elias em um lugar em que o povo jamais imaginaria que ele estava lá. Deus esconde ele no refúgio, e num dado momento que ninguém tem carne para comer, Deus sustenta Elias com pão e carne. E ninguém percebe os garçons levando carne para Elias. Ninguém percebe os garçons levando pão para Elias. Por quê, irmãos? Preste atenção. Olha a estratégia de Deus. Deus estava escondendo Elias. Deus estava cobrindo Elias. Deus estava escondendo ele dos olhos do inimigo no seu refúgio. E Deus não poderia usar um homem para levar carne para ele. Deus não poderia usar uma pessoa, senão os inimigos desconfiariam que alguém estava ali. E Deus, com a sua inteligência lá em cima: eu vou usar o corvo, e quero ver quem vai desconfiar que o meu profeta está ali. Aleluias, oh glórias, oh aleluias. E o corvo entra e o corvo sai. E diz a Bíblia que ele vem de manhã e traz pão e água, traz pão e carne e vai embora. E daqui a pouco ele volta de tarde, ele traz pão e traz carne e vai embora. E no outro dia, será que vai faltar carne e pão para Elias? Vai não, porque diz a Bíblia: eu ordenei aos corvos que te sustentem. Aleluias, glória a Deus. Elias está escondido no refúgio de Deus e está sendo sustentado por Deus. E o garçom que leva a refeição é um corvo, e ninguém imagina que Elias estava ali, porque o corvo entrava e saía, e não passava pela mente humana que alguém estava sendo servido por um corvo. Sabe por quê? Porque quando Deus quer esconder alguém, Ele sabe usar a estratégia certa. Aleluias, aleluias. Preste atenção, que Deus está escondendo a sua vida, e o teu inimigo não sabe a estratégia que Deus está usando. Oh glórias, aleluias. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Continua no refúgio de Deus. Continua no refúgio de Deus. Continua em Deus, porque Ele é o seu refúgio, e o teu inimigo não vai te achar. Sabe por quê? Porque o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Deus está preservando você para algo maior lá na frente. Deus está preservando a sua casa para algo maior lá na frente. Mas os inimigos estão te procurando por toda parte, mas não vão te achar, porque a sabedoria de Deus é maior que a sabedoria do ser humano.
e Deus vai te sustentar. Oh, glórias, aleluias, aleluias. E os inimigos, vamos achar Elias, vamos na rua tal, no bairro tal, na cidade tal, e o corvo passando. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. E corvo é inteligente, irmãos. O corvo vê uma carne assim, ó. Aleluias. Ele é da família dos que comem carne, né, quando vira carniça. Quando ele vê uma carne, ele fica lá, ó, esperando ela virar carniça, para ele atacar, igual o urubu. Ele espera ela entrar em estado de putrefação para ele comer. Ele até esconde elas. Os animais, eles são inteligentes. Engana-se quem pensa que os animais são irracionais. Observa as formigas. Comece a observar igual Salomão, que você vai ver inteligência nos animais. E o corvo poderia muito bem, ó, essa aqui eu vou esconder, que essa é minha. Quando começar eu venho, ó, rau nela. Mas não, Deus tinha dado uma ordem, aleluias. E Deus estava sustentando o profeta, aleluias. Glória a Deus. Irmão, Deus tem sustentado a sua vida, aleluias. Deus tem te sustentado, aleluias, porque Ele é o seu refúgio, aleluias. Glória a Deus, aleluias. E não há refúgio nesta terra que traz segurança para o homem, a não ser Deus. Não tem segurança fora de Deus. Pode ter 30 segurança, mas diz a Bíblia que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não tem segurança se Deus não guardar. E Deus está guardando o profeta, aleluias. E diz a Bíblia que o salmista, ele está inspirado, está dizendo: Deus é meu refúgio. Mas não é só nosso refúgio, Ele é também a nossa fortaleza, aleluias. Glória a Deus. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Oh, glórias. O que é uma fortaleza? O nome já diz. É um lugar firme e um lugar forte. Você quer ver uma cidade considerada uma fortaleza? Vamos citar aqui Jerusalém, por causa dos seus muros. Era considerado uma fortaleza, porque quem estava em Jerusalém estava de certa forma protegido por causa dos seus muros. E uma fortaleza é um lugar aonde quem está nela tem vantagem sobre os seus inimigos na guerra. Preste atenção nisso. Fortaleza é um local que quem está nela tem vantagem sobre os seus inimigos na guerra. Fortaleza é um lugar de vantagem. Fortaleza é um local de vantagem sua contra o seu adversário. Diz a Bíblia que Deus, Ele é a nossa fortaleza. Nós não temos muros ao nosso redor físicos para nos dar uma vantagem física, mas nós temos o nosso Deus, que é a nossa fortaleza, e Ele é a nossa vantagem contra os nossos adversários. Aleluia. Quer ver uma coisa? Diz a Bíblia que Deus foi fortaleza para Israel. Israel está saindo do Egito, indo para a terra prometida, e Deus desce na coluna de nuvem. Olha o que é uma fortaleza. E de repente diz a Bíblia que essa coluna, ela era escuridão para os egípcios, e ela era luz para Israel. Enquanto Israel enxergava o caminho a seguir, os egípcios, por causa da nuvem, por causa de Deus, por causa da fortaleza de Israel, ficavam perdidos, porque a nuvem, ela era escuridão para os egípcios. Aleluias. Então, por que é que Israel vai chegar do lado de lá e Miriam vai cantar o hino da vitória? É porque o Deus todo
Todo-Poderoso, que é a nossa fortaleza e que é a fortaleza de Israel, dava vantagem para Israel sobre os seus adversários. Aleluias. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa vantagem sobre o inimigo. Se não fosse Ele, o inimigo já teria destruído a nossa vida, já teria destruído a nossa casa, mas porque Ele é a nossa fortaleza, você está aqui dando glória, adorando, glorificando ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor tem guardado a sua casa, tem guardado a sua vida e tem te dado vantagem na guerra. Oh, glórias! Aleluia! Quer ver a sua vantagem na guerra? A Bíblia diz para nós em 1 João capítulo 4, versículo 4, já começa aqui. João disse: maior é o que está conosco, o que está em nós, do que o que está no mundo. Então tem um lá no mundo fazendo um desastre, mas a Bíblia Sagrada diz que maior é o que está conosco e maior é o que está em nós. Oh, glórias! É por isso que o que tem feito aí nas escondidas não tem destruído a sua vida. É por isso que aquele dinheiro que eles têm recebido lá para destruir a sua vida, com macumba, com feitiçarias, não tem feito efeito na sua vida. Sabe por quê? Porque maior é o que está contigo, maior é o que está na sua casa, maior é o que está em você, enquanto Ele estiver contigo, meu irmão. Aleluias! Oh, glórias! Aleluias! Glória a Deus! Maior é o que está conosco. Olha a nossa fortaleza, Deus. Oh, glórias! Aleluias! E além de maior ser o que está conosco, diz a Bíblia que quando Eliseu, ele estava diante de uma guerra mais Geazi, e os inimigos vieram pelejar contra Eliseu, os sírios. De repente Geazi ficou com medo e falou: Eliseu, olha os inimigos vindo aí, eles vão nos destruir, vão acabar conosco, o que nós vamos fazer? Aí Eliseu falou: ó Deus, abra os olhos do moço. Aleluias. Por que abrir meus olhos? Abra os olhos do moço. E Eliseu vai dizer: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluias. Então, além de Deus, que é maior, que é o maior que está em nós, do que o maior, do que aquele que está lá no mundo, mais são os que estão conosco. Aleluias. Então maior é o que está em nós, e mais são os que estão conosco. E Deus, o soberano, é a nossa fortaleza. Aleluias. Ele é a sua vantagem na guerra, Ele é a sua vantagem contra o inimigo, Ele é a sua vantagem, e é quem te faz vencer e não ser destruído na batalha. Aleluias! Oh, glórias! Louvado seja Deus! Aleluias! 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 Louvado seja o nome do Senhor! Aleluias! É por isso que o salmista vai dizer: se o Senhor não estivesse conosco quando os inimigos se levantaram contra nós. Se o nosso Deus não estivesse conosco quando os nossos adversários se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos, as águas teriam passado sobre a nossa cabeça. Mas como um pássaro escapa do laço do passarinheiro, nós escapamos e estamos livres. Aleluias. Louvado seja Deus. Ele é maior. Oh, glórias. Ele é o nosso refúgio. Refúgio para Elias. Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza para Israel. E Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Repita comigo: socorro, socorro, socorro. Aleluias, aleluias. O que é um socorro? Socorro é um auxílio imediato, rápido. Precisou de um socorro? Deus, Ele é o socorro. É um auxílio imediato, rápido. Parafraseando aqui, quando alguém precisa de um socorro, sofreu um acidente, ou quebrou um braço, fez alguma coisa, vai chamar quem? SAMU. SAMU é o socorro.
é quem vem socorrer. E a Bíblia está dizendo para nós, aqui no nosso contexto, que Deus, Ele é o nosso socorro, aleluias. É o auxílio imediato. Ele é o auxílio rápido que nós temos, aleluias. E diz a Bíblia Sagrada que Ele foi o socorro para Daniel, aleluias. Diz a Bíblia que os inimigos de Daniel tramaram contra ele. Estavam procurando alguma coisa em Daniel para, de alguma forma, o prejudicar. Mas diz a Bíblia que Daniel, ele estava lá, naquela característica do obreiro que vai ser consagrado. Ele era irrepreensível. E diz a Bíblia que os inimigos procuraram e não acharam nele ocasião alguma para levantar contra Daniel. E de repente falaram, não vamos achar nada desse homem não, a não ser que a gente muda a lei aqui, a não ser que nós façamos algo contra a lei de seu Deus. E diz a Bíblia que criaram lá o edito que ninguém poderia clamar a outro Deus no período de 30 dias, a não ser ao rei Nabucodonosor. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que criaram a lei. E Daniel, sendo fiel a Deus, ele continua orando 3 vezes por dia. E os inimigos pegaram aquilo ali, levaram ao rei e disseram, Daniel não te respeita. Daniel não obedece às leis do nosso país. Daniel não obedece o que o rei decreta. E Daniel, porque não obedeceu, a pena era ser jogado na cova dos leões. Agora Daniel vai ser jogado na cova dos leões por causa de uma engenharia do mal contra a sua vida. E diz a Bíblia que quando eles colocam Daniel na cova, o socorro veio, aleluias, aleluia. Socorro é auxílio imediato, irmãos. E Deus, Ele foi o auxílio imediato de Daniel. Se o auxílio não chega de imediato, o leão tinha estraçalhado Daniel, tinha acabado com a sua vida, tinha acabado com a ossada dele, tinha arrebentado ele todo. Mas não, diz a Bíblia que quando Daniel entra, aleluias, o socorro de Daniel entrou com ele, oh glórias, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, irmãos, isso é muito forte. E Daniel ficou por ali um tempo, e de repente, o rei vai chegar lá, vai tirar a pedra, vai olhar a cova, e vai dizer, Daniel, por acaso Deus a quem tu serve te livrou dos leões? E Daniel vai dizer, rei, vive eternamente, o Deus que eu sirvo enviou o seu anjo, oh glórias, e eu fiquei livre do leão, oh glórias, ele é o meu socorro, ele é o meu auxílio imediato, ele é o que eu preciso na hora que eu preciso, no momento que eu preciso, no tempo que eu preciso, ele não atrasa. Tem um louvor por aí dizendo que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Deus não tarda. Deus não tarda. Deus, Ele chega na hora certa. Oh glórias. Ele chega no momento certo. Ele pode tardar os seus olhos, Ele pode tardar os meus olhos, mas aos olhos dele Ele chega na hora certa, no tempo certo. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O leão não vai devorar a sua vida. Os leões da vida não vão devorar a sua vida. Por mais que tenham tramado e tentado contra você, o teu socorro está aqui nessa noite, e ele chegou no momento que você necessita. Aleluias, oh glórias, aleluias, aleluias, oh glórias, oh aleluias, aleluias. E de repente Daniel sai, e eles vão lançar lá aqueles que intentaram contra Daniel. E diz a Bíblia que quando eles chegam ali, antes de descer no fundo da cova, irmãos, quando eles pisaram lá no iniciozinho da cova, os leões pegaram eles e estraçalharam eles todos,
Mas o Daniel, que tem Deus como seu socorro, recebeu o auxílio imediato de Deus. Oh, glórias! Louvado seja o nome de Jesus. Levanta a sua mão, que eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Aleluias! Você não vai morrer não, Daniel. Essa cova não vai te matar não, Daniel. Sabe por quê? Porque o teu auxílio imediato, o teu socorro, que é Deus, Ele está aqui. Ele chegou aqui e Ele está trazendo para você tudo aquilo que você precisa neste momento, para permanecer vivo, para permanecer adorando, para permanecer glorificando. Receba o auxílio de Deus nessa noite. Você vai sair desta cova testemunhando do socorro de Deus para a sua vida. Aleluias! Oh, glórias! Louvado seja o nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio. Aleluias! O nosso abrigo. Deus é a nossa fortaleza, o nosso local de vantagem contra o inimigo. E Deus é o nosso socorro, o nosso auxílio imediato, bem presente na angústia. Aleluias! Oh, glórias! Aleluias! E diz a Bíblia, pelo que não, e está fraco, pelo que não, fica de pé, aleluias. Diga para esse irmão que está do seu lado, se Deus é, diga para ele, se Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro, você vai ficar com medo de quê? Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Pelo que não temeremos. Aleluias! Se Deus é o seu refúgio, se Deus é a sua fortaleza, se Deus é o seu socorro, você vai ficar com medo de quê? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro. Aleluias! Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Aleluias! Glória a Deus! Eu quero orar pela sua vida nessa noite, porque Deus é seu refúgio, Deus é a sua fortaleza e Deus é o seu socorro. Aleluias! Você que quer receber uma oração que Deus falou no seu coração, vem aqui à frente. Aleluias! Só você que está precisando de uma intervenção de Deus. Como diz o pastor Nilton, se você não está precisando de nada, você me fala que eu também vou lá fazer um empréstimo. Aleluias! Aleluia! Você que está precisando de uma atuação de Deus como refúgio, como fortaleza, como socorro, vem aqui. Aleluias! Nós pregamos a palavra porque nós cremos na palavra. Aleluias! Nós pregamos a palavra porque nós cremos no Deus da palavra. E no culto de quinta, como já foi falado aqui, neste culto, Deus está fazendo algo extraordinário aqui, irmãos. Aleluias! Deus está fazendo algo extraordinário aqui, irmãos. Aleluias! Eu não sei se o seu medo é da enfermidade, eu não sei se o seu medo é do que fizeram contra a sua vida, eu não sei se o seu medo é de âmbito espiritual, não sei o que se passa com a sua vida, eu não sei se o que você precisa é de ver que agora é o refúgio de Deus, ou ver que agora a fortaleza de Deus, ou ver que agora o socorro de Deus, não sei, mas Deus está aqui. Aleluias! E Ele é o que você precisa. Aleluias! 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 Deus está agindo aqui nessa noite. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está agindo aqui nessa noite. Aleluias! Deus está agindo aqui nessa noite. Aleluias! Deus está agindo aqui nessa noite.
aleluias, glória a Deus, e medos estão caindo por terra no nome de Jesus. Receba a graça de Deus sobre a sua vida, receba o poder de Deus sobre a sua vida. Nós vamos orar neste momento. Os obreiros que puderem, nos ajude a orar, impondo as mãos sobre as pessoas que aqui estão, porque Deus está operando maravilhas aqui nessa noite. Vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus. A tua palavra, Senhor, ela foi ministrada nessa noite. Nós suplicamos a tua misericórdia. Continua, Deus, com as mãos estendidas aqui agora. Pai, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro. Pai, no nome de Jesus, nós não vamos temer, a tua igreja não vai temer, a tua serva não vai temer, o teu servo não vai temer. Vai entrando nesta causa agora, Senhor, em nome de Jesus. Conceda a tua vitória, conceda a tua bênção, conceda o teu milagre, conceda, Deus, a tua providência em nome de Jesus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, meu irmão, receba, minha irmã, a graça de Deus agora, em nome de Jesus, aleluia. Se você precisa dele agora, como seu refúgio, ele é o seu refúgio agora. Se você precisa dele agora, como a sua fortaleza, ele entra na cena e guerreia contra os seus inimigos. Se você precisa dele agora, como seu socorro, ele traz o auxílio imediato, ele traz a ajuda agora. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Seja abençoado agora, em nome de Jesus. Esta muralha que estava na sua frente, ela cai por terra agora em nome de Jesus. Passa agora em nome de Jesus. Receba a tua vitória em nome de Jesus, receba a tua bênção em nome de Jesus. Deus, o Todo-Poderoso, ele fecha a boca dos leões, ele emudece os leões para te dar a vitória. Receba agora em nome de Jesus, receba agora em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Deus está operando maravilhas aqui, Deus está operando maravilhas aqui. Seja abençoado agora, seja abençoado agora. Oh, Ramaia, seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a sua mão para cima e glorifique ao Senhor. Levanta a sua mão para cima e diga glória a Deus. Levanta a sua mão para cima e diga aleluia. Engrandeça o Deus Todo-Poderoso nessa noite, porque você vai voltar para casa sem temor, porque Deus, ele falou contigo nessa noite. Ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza, ele é o seu socorro. Aleluias, aleluias. Adore a Deus com este louvor, adore a Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Olha aí, ó. Mas não vai. Ele não vai te envergonhar. Levanta a sua mão e adore. Eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que a quer acalmar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Na sua vez o leão jejua. Aquele que derruba muralhas, dá estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aquele que derruba muralhas, no estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Cante que é profético. Deus já Tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluias. Levanta a sua mão direita para cima. Você vai dar o seu maior glória para Jesus agora. Aleluias. Aleluias. Eu vou contar até 3. Você vai dar o seu maior glória para Jesus agora. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Confirmando que você crê, que você recebeu algo de Deus aqui essa noite. Você vai dar um glória bem alto para Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluias. Abraça essa pessoa que está do seu lado, dê um abraço. Aleluias. E diga para ela: Deus é seu refúgio, sua fortaleza e o seu socorro. Não temas. Volte ao seu lugar adorando a Deus.